Tenho certeza absoluta que você já ouviu falar de Martin Luther King Jr. Reverendo Martin Luther King Jr., pastor batista negro dos Estados Unidos, muito famoso, muito conhecido no mundo inteiro por conta da sua luta, da sua atuação em prol dos direitos civis dos negros no seu país. Hoje, aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos é o dia de Martin Luther King Jr. Muito curioso que tenha lá um dia em homenagem a ele, porque os Estados Unidos, a gente sabe, né, são poucos os feriados, mas este é um deles. É um mínimo, né, que eles poderiam fazer, considerando a importância da obra, daquilo que este homem fez. Eu quero comentar um pouco a respeito sobre isso aqui no Fé e Café de hoje. Martin Luther King Jr. nasceu no dia 15 de janeiro. Abrindo um parêntese aqui, se fosse no Brasil, 15 de janeiro seria o feriado e acabou, ponto final. Nos Estados Unidos eles têm umas coisas, a cultura deles são umas coisas assim, diferentes das nossas, né? Porque o dia de Martin Luther King lá não é o 15 de janeiro, é a terceira segunda-feira do mês de janeiro, não importa o dia do mês que vai cair. Enfim, fechado o parêntese. Se ele estivesse conosco, teria completado então, no último dia 15, 97. Ou seja, se estivesse aqui com a gente, estaria quase com 100 anos. Ele nasceu em Atlanta, né, o estado da Geórgia, sul daquele país, numa época em que a segregação racial era muito forte, muito intensa. Estados Unidos e Brasil têm semelhanças e diferenças, e eu quero me dirigir, especificamente agora à questão do tratamento dado ao africano que foi escravizado e que foi levado lá para os Estados Unidos, né, e trazido aqui para o Brasil. Há semelhanças e diferenças. Uma das semelhanças, lá e aqui, a história é absolutamente a mesma, é que quando houve o fim da escravidão, no nosso caso aqui, né, a Lei Áurea, né, da Princesa Isabel, lá nos Estados Unidos, né, com o famoso presidente Lincoln, né, Abraham Lincoln, né, quando a escravidão lá foi abolida, os até então escravos não receberam nenhum tipo de ajuda que precisavam, né, para manter as suas vidas. A maioria deles não era sequer alfabetizada. Então, muitos tinham que viver como? Como é que eles iam viver? Então, isso gerou um bolsão de pobreza muito grande, né, para esse segmento da população lá dos Estados Unidos e aqui também. E outro ponto semelhante é que lá nos Estados Unidos eles trouxeram, entre aspas, né, abriram as portas do país para a vinda de imigrantes europeus brancos. Isso aqui no Brasil aconteceu também. E esses imigrantes europeus brancos receberam lotes, porções de terra, hectares de terra para cultivar naquele tempo. Tanto os Estados Unidos como o Brasil eram predominantemente agrícolas. Então, são semelhanças entre a nossa situação e a dos Estados Unidos. Então, a população negra já não tem mais escravidão, mas não tem nenhum tipo de apoio governamental. Forma-se assim um bolsão de pobreza muito grande na sociedade, mas tem diferenças, né? Uma das diferenças é que no Brasil nós não tivemos oficialmente a segregação racial. Nos Estados Unidos, sim. O que é isso? A lei dizia que o negro deveria ser tratado como um cidadão de segunda classe. A lei dizia que o negro não podia ter todos os benefícios que o branco tinha. Isso aqui no Brasil nós não tivemos. Mas então, lá nos Estados Unidos, por causa dessa situação, né, na década de 50, uma jovem negra, Rosa Parks, o nome dela, a lei dizia que no ônibus as pessoas negras obrigatoriamente tinham que se sentar no fundo, podia ter um lugar vago na frente, mas
o negro não podia sentar ali de jeito nenhum. Aí ela se assenta num lugar desse na frente, a Rosa Parks, chega um branco e fala, você tem que sair daqui. Ela fala, não vou sair daqui, não vou, de jeito nenhum. E aquilo foi o estopim, o pontapé inicial que deu a inspiração para o jovem Martin Luther King Jr. para iniciar um movimento de protesto contra essa situação de segregação racial. Luther King, então, como eu disse, pastor, ele formado, né, em teologia, era um homem culto, estudado, obteve doutorado em filosofia. Curiosamente, o doutorado dele não foi em teologia, não, mas em filosofia. E ele, muito eloquente, um orador muito bom, começou essa campanha de protesto contra a segregação racial, baseado nos ensinos de Jesus no Sermão da Montanha, a resistência não violenta. Não retribuir violência com violência, não pagar o mal com o mal. Ele sofreu muito, foi preso muitas vezes, espancado, ameaçado de morte. Sabe lá o que você está na sua casa e toca o telefone de madrugada, quando você atende, do outro lado a voz te ameaça e fala, eu vou te matar. Ou seja, um terror psicológico. Mas ele persistiu, firme aos propósitos de lutar contra essa situação. Quando ele estava de 34 para 35 de idade, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Naquele tempo, o Nobel da Paz ainda era uma instituição séria, né? E ele foi, durante muito tempo, o mais jovem do mundo a ser contemplado com esse prêmio. Só recentemente, a Malala, aquela mocinha lá do Paquistão, lutando pelos direitos de educação das meninas no país dela, que mais jovem que o Luther King, que ganhou o Nobel da Paz. A Malala, então, ainda o Nobel da Paz, ainda uma instituição, o Comitê do Nobel lá na Suécia, né, ainda com seriedade, né, dando para quem realmente merece. Bom, mas enfim, Luther King Jr. liderou, né, em agosto de 1963, a famosa Marcha sobre Washington. 250 mil pessoas marchando em Washington, pedindo o quê? O fim da segregação, oportunidade de emprego para as pessoas negras. 250 mil pessoas, 1/4 de milhão, e havia ali brancos e negros e católicos, protestantes, judeus, pessoas de todos os credos, de todas as etnias, unidas, né, seguindo a liderança de Luther King Jr. Ele foi assassinado e até hoje é um mistério, afinal, quem mandou matá-lo? Há desconfianças, suspeitas, mas tantos anos passados ainda não se sabe com certeza quem é o responsável pela morte dele. Mas o seu legado permanece. Um cristão que, motivado pelo Evangelho, inspirado pela leitura da Bíblia, protestou contra um sistema iníquo, injusto, perverso, que tratava os negros com desigualdade. E no famoso discurso, lá que eu já citei aqui agora, né, na Marcha sobre Washington, o famoso discurso, eu tenho um sonho. O discurso teve exatamente 17 minutos de duração, ou seja, uma fala rápida, concisa. Lá pelas tantas, ele fala algo que é muito precioso. Eu tenho um sonho que um dia as pessoas vão ser julgadas não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Hoje as pessoas julgam umas às outras, né? Alguém vira e fala assim, eu sou de tal orientação política. Aí na hora vira o outro e fala, ou você tem problema mental, ou você é mau caráter. A pessoa nem conhece a outra e já vai logo ofendendo, insultando, xingando, sem saber, sem conhecer, sem nada. Luther King, com seu sonho, que deve ser o nosso também, nos lembra que as pessoas devem ser valorizadas, porque foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Não é a cor da pele, não é o saldo da conta bancária, não é a orientação política, não é a ideologia política que a pessoa segue, que vai determinar o valor de alguém. Mas é o fato que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso todos merecemos respeito. Eu espero que isso que eu falei aqui faça algum sentido para você. Já vai clicando aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé Café. Muito obrigado se você já se inscreveu. Martin Luther King Jr., Reverendo Martin Luther King Jr., presente.